Olá, seja bem-vindo. Estamos iniciando mais um Repensar, que traz mais um livro importante para você, para o nosso aprimoramento, para o nosso crescimento. Hoje o livro que tem como base a nossa reflexão tem como título Liderança Criativa e como subtítulo A Dimensão Espiritual nas Organizações. E nós vamos hoje entender um pouquinho, a questão da liderança organizacional no contexto da espiritualidade. E quem vem nos falar sobre esse livro é o seu autor, Celso Cardoso Pita. Seja muito bem-vindo, Celso. Obrigado, Marisa. É um prazer estar com vocês aqui. Prazer é nosso. Costumeiramente, quando o convidado vem pela primeira vez, nós fazemos pedimos, para ele falar um pouquinho de si, do que fez, do que estudou, por que chegou a como chegou a esse ponto. Então, eu gostaria que você falasse, em vez de nós falarmos de você, gostaria que você falasse como que você chegou até esse ponto aqui de escrever um livro que tem esse título, que tem esse tema, que é um tema interessante para a atualidade, Então, eu iniciei a minha atividade profissional com consultoria organizacional e baseado em projetos, essas consultorias. E, obviamente, que uma das dimensões desses projetos são as pessoas envolvidas. E eu fui, ao longo do tempo, observando que determinados projetos eles se desenvolviam melhor quando as pessoas estavam mais envolvidas. Certo. E o contrário também era verdade. Quando não existia um envolvimento total da pessoa, o projeto emperrava, não caminhava, tinha todo tipo de dificuldades. E aí eu também comecei a observar, por força da minha curiosidade, da minha formação também, interesse pela espiritualidade, eu fiquei imaginando uma empresa que pudesse conciliar as duas coisas, já que o ser humano é um ser espiritual, Sim, sim. Então, até na introdução do livro tem uma frase lá do Chardin, que nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana, na verdade, Verdade. Não é o contrário, É isso. A sua formação qual é, Celso? Sou administrador de empresa e tenho pós-graduação em gestão de pessoas, recursos humanos. Por isso essa preocupação com o indivíduo, Exatamente. Sempre tive essa preocupação, a questão humana dentro das organizações. E aí, como você chegou ao livro? Então, ao livro fui colecionando textos, eu sempre escrevi mesmo ao longo da minha vida. Sim. Só que eu engavetava, ia escrevendo, guardava. Nunca tinha pensado que eu pudesse um dia publicar, Certo. Aí, juntando essa experiência com os escritos que eu tinha, eu fui formatando o livro e tentando associar a teoria com a prática. Então, fui pegando materiais, fui colecionando e coloquei no livro. E assim foi com os outros também, com os outros livros que eu escrevi. Eram de materiais que eu fui guardando a vida toda. Sim. Então, o objetivo do livro é colaborar com a empresa para ela saber lidar com o indivíduo, é isso? Com o indivíduo no aspecto espiritual. Porque a empresa sempre tem uma visão do indivíduo. Toda organização, desde que nos primórdios das ciências administrativas, lá no início do século, já do milênio, na verdade, Sim, sempre os administradores tinham uma visão do que era o ser humano. Sim. E no começo, essa visão era uma visão restrita à produção. Quer dizer, o ser humano era um elemento de produção, assim como uma outra máquina, Só que isso foi evoluindo ao longo dos anos. Com o passar do tempo, foram surgindo outras escolas de administração que começaram a olhar para o ser humano de uma outra forma. Não, o ser humano não é uma máquina que produz, não é um recurso de produção. Prova disso é que o departamento que cuida normalmente das pessoas dentro da empresa é chamada recursos humanos. Sim. Mas é uma colocação equivocada, porque o ser humano não é um recurso. Se você procurar no dicionário, recurso é uma coisa que você usa e joga fora. Verdade.
ser humano não é um recurso. Esse título é totalmente equivocado numa coisa já ultrapassada. Então, nós temos que ver o ser humano com uma outra ótica. E o que eu proponho no livro é enxergar o ser humano na sua totalidade. O ser humano é corpo, mente e espírito. Só que quando ele entra na empresa, ele é só o corpo dele que entra. Sim. E cadê a mente? Cadê o espírito? Onde isso? Será que tem espaço para isso dentro da organização? Essa é a defesa do meu livro. Certo. Sim, tem espaço para isso. É porque o interesse da empresa é no ser humano, como você diz, no corpo, para ele produzir, para dar lucro. Para dar lucro. Exatamente. Só. E não é esse, né? Não é esse o propósito. Ele pode ser um indivíduo que pode ser utilizado até para isso, mas ele pode estar ali para aprender, para ajudar, é isso? Exatamente. Ele tem que ser beneficiário do que ele faz também. Sim. Não pode ser usado. Tá. E depois descartado, tem que haver uma troca. Uma E troca. a sociedade está aprendendo isso. Na verdade, o livro vai até além das paredes da organização. Eu faço uma crítica também da sociedade capitalista, que ela tem que mudar esse jeito predatório de consumir as coisas, de depredar o ambiente. Né? E o fato é que depois houve uma mudança significativa na visão capitalista, até com a queda das torres, né? Repara que o mundo mudou depois de lá. Todo mundo começou a... Aquilo foi uma metáfora muito grande, apesar da grande tragédia, mas aquilo foi um despertar, né? Falei, puxa, o que será que está acontecendo? Geralmente depois de uma tragédia, depois de uma grande... Vem a reflexão. Vem a reflexão. Numa doença... Se nós pegarmos assim. Né, numa dimensão menor... Depois de uma doença, nós também mudamos um pouco, não é isso? Às vezes muito, né? Depois de que coisas ruins acontecem, vamos dizer assim, né? Isso, é. Eu falo, nossa, mas por que aconteceu isso? Será que podemos fazer diferente? Onde eu errei, né? O que eu poderia melhorar? Exatamente. Isso e a gente pode chegar à conclusão que a gente não precisa passar por esse sofrimento para aprender. Sim. Já foi a época, né, daquela coisa, não, o sofrimento, tudo bem, o sofrimento faz parte da vida. Mas será que a gente pode escolher aprender de uma outra forma? Eu acho que o sofrimento no sentido assim, eu não sei, então, não é um sofrimento, é um aprendizado. É um aprendizado. Não é? Lógico, tem uma dificuldade, mas eu vou conseguir fazer. Exatamente. Não é? Não é um sofrimento de uma dor insuportável. Eu acho que é mais assim, enxergar os problemas como oportunidades, né? Isso, E não como problemas, né? Isso. Que a gente tem essa tendência, né? Então, na organização, eu procurei idealizar um modelo organizacional que pudesse abrigar o ser humano na sua dimensão espiritual. E, para isso, eu propus um modelo de empresa em que o espírito está dentro. Você vai falar isso já, tá bom, Celso? Bom. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos falando um pouquinho mais de liderança criativa. Até já.